Obrigado. Amados irmãos, glória a Deus. Bom estar aqui com vocês para compartilhar a última lição dessa série, né? Uma série de estudos bíblicos tão, vamos dizer assim, usual, né? Usual porque toda a batalha espiritual sempre se fala sobre esse assunto, né? Efésios, capítulo 6, é um texto áureo. Vamos ler mais uma vez. A gente vai memorizando a Bíblia, né, irmãos? Hoje nós vamos aprender a importância de memorizar a palavra. Vamos então ao capítulo 6 de Efésios. Hoje vamos tentar ser o mais breve possível. Podemos ler então somente esse versículo. Vamos ler a partir do versículo 10, por favor, porque a gente vai fixando na nossa mente, né, os valores 6 a 10. 10, isso. E aí vamos adiante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Lê comigo aí. Fortalecei-vos no Senhor pela força do seu poder. Vamos lá. 11. Vamos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar no quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra quem? Contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Estai, pois, tendo cingido nos vossos lombos com a revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Aleluia! A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em vários episódios, nós vamos ver o apóstolo Paulo usando uma linguagem militar. Se pensa que talvez um apóstolo Paulo, com grande probabilidade, eu agradeço, meu amigo, que a voz hoje está difícil isso aí. Acho que foi o arzinho fresco, obrigado, papai. O ar de sana que me deu, que hoje eu estava um pouquinho resfriado. Mas enfim, queridos, vamos lá. Voltando aqui à palavra de Deus, ao raciocínio. Hoje eu pretendo que você receba todo o poder que a palavra de Deus tem para lhe oferecer. A palavra de Deus é rica, é viva, é a verdade, é espada, é mortal. Ela faz viver e faz morrer. Ela cria do nada. Então, é importante que o cristão saiba manejar bem a espada da justiça. Veja que a palavra de Deus é uma arma. É uma arma. E arma não se dá na mão de criança. É verdade ou não? Se você tem alguém que é infantil, e nós vamos ver depois como
como o escritor aos Hebreus, ele fala, ele diz, olha, vocês já deveriam, pelo tempo transcorrido, deveriam ser mestres, mas necessitais ainda que alguém vos dê o leite espiritual. Então, quando a pessoa ela é espiritualmente infantil, ela não recebe a revelação do poder da palavra de Deus. Não é? Então nós vamos hoje estudar sobre esse tema tão maravilhoso. Eu coloquei aqui no início o primeiro versículo do Evangelho de João, na Bíblia Almeida Interlinear. Se você quiser estudar a Bíblia com maior profundidade, eu te aconselho a você digitar lá no Google Bíblia Almeida Interlinear Online. E você vai ter toda a Bíblia em grego original. Por que eu fiz isso nesse primeiro versículo? Porque, irmãos, o relato bíblico mais antigo na história bíblica é exatamente este aqui. É João, não é Gênesis, não é a criação, não é o livro de Jó, que se diz que foi muito antigo, anterior a Abraão, não. É aqui, ó, é aqui. Por quê? Porque aqui João está falando a partir de uma revelação de Deus, de um momento anterior à criação. E aí você me pergunta, bem, antes da criação, o que havia? Havia a palavra. Havia a palavra. A matéria-prima que Deus usou para criar todas as coisas do nada foi a sua palavra. E olha que coisa extraordinária, irmãos, entender quando diz assim, no princípio era o verbo. E se você quiser acompanhar em grego, está exatamente escrito assim, na última frase, na última parte, ele fala que o verbo é Deus. Ele fala que a palavra é Deus. E existe uma falsa, herética tradução chamada do Novo Mundo, que é dos Testemunhos de Jeová, que colocam ali um Deus. Hein? Exatamente, eles foram processados por quem eles mencionam ser o professor de grego, que ele haveria endossado isso. Enfim, é uma tradição completamente equivocada. E aqui nós temos em mãos, aqui ó, está aí no versículo, aí você pode acompanhar. Não é? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verbo, e aí pulando lá para o 14, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o verbo. Na eternidade, houve esse momento em que Deus não tinha nada a não ser a palavra. E a partir da palavra, pelo poder da palavra, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, se você for ler, quando diz lá sobre a fé, que nós já lemos quando estudamos o estudo da fé, diz lá que, de maneira que tudo que se vê veio daquilo que é invisível, se referindo à palavra de Deus. Olha que poder extraordinário tem a palavra de Deus na nossa vida. Olha que maravilha, irmãos, se nós pudéssemos aprender a usar esse poder ao nosso favor. Porque a espada
que Deus nos deu, não nos deu como adorno, não nos deu para ficar na bainha. Vocês se lembram quando, no livro de Josué, nos primeiros capítulos, que Josué, ele tinha entrado e ele estava diante, talvez, do que viesse a ser o maior desafio da vida dele, que era a conquista de Jericó. E ele entrando e vendo aquelas enormes muralhas, não sabendo como e não tendo a possibilidade humana de vencer a guerra, ele vai morar num monte. E quando ele estava ajoelhado orando, apareceu um anjo. E o anjo disse que estava com a espada desembainhada. Apareceu-lhe um varão com uma espada nua nas mãos. E ele se assustou com aquela visão e ele pergunta: és por nós ou contra os humanos? E o anjo então diz: eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. O que me chama a atenção, querido irmão e irmã, é que a espada que luta por nós já está na mão do príncipe dos exércitos de Deus. Deus, ele já está pronto a lutar ao seu favor. Diga quem está do seu lado: você sabia que Deus te ama? E ele te protege? E aí você pode me perguntar justamente: por que então, pastor, você está lendo esse versículo que fala, eu vou chegar lá. Quando a palavra de Deus tem este poder? Essa é a pergunta. Vamos ler os versículos sucessivos. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Logo, podemos entender que é necessário que estejamos em Cristo e que as palavras de Cristo estejam em nós. Vamos adiante. João 6. Vamos ler do 52 ao 63. Um texto um pouquinho longo, mas vale muito a pena. Inclusive, hoje a ceia veio muito a calhar. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, olha só, irmãos, que afirmação. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja bem, de novo a palavra permanecer. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo
que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E aí ele afirma: as palavras que vos digo são espírito e são vida. Olha só a sequência desse raciocínio. Lemos, primeiramente, que o Verbo se fez carne. Depois o livro, o Evangelho de João, vai progredindo e diz assim: que se vós permaneceis em mim, as minhas palavras em vós. Então, a necessidade do cristão permanecer em Cristo e a palavra permanecer nele. E depois diz assim, que ele diz que se você não comer a carne e não beber o seu sangue, você não tem vida espiritual. Bem, aí que confusão. Você sabe, não sei se você sabe que esse texto deu origem a uma das perseguições que a igreja primitiva sofreu. Foi acusada de canibalismo por não entender de que carne Jesus falava e de que sangue Jesus falava. O que Jesus estava dizendo é que ele se daria como alimento para saciar a fome de justiça de Deus e salvar a humanidade. Ele se entregaria como pão. Ele se entregaria, ele daria até a última gota do seu sangue. Quando lá em Gênesis Deus amaldiçoou a terra, porque abriu a boca para receber o sangue do inocente Abel. Então houve uma maldição. Agora o sangue de Jesus é derramado. E toda a maldição, se lembra do primeiro estudo que fizemos? Pô, filhinho, obrigado, estou fazendo já uma coleção boa aqui. Mas ele deu um copo decente, aí foi melhor. Tá bom, tá bom. Daqui a pouco vou ter. Então, vamos lá. E ele diz aqui: as palavras que eu vos digo não são palavras, elas são espírito e são vida. A palavra é viva. Ela é viva e eficaz. Ela corta mais do que espada de dois gumes. Sabe que é uma coisa interessante? A arma mais mortal que havia na época era a espada de dois gumes. Foi uma invenção romana. Eles inventaram o gládio, que era uma espada pequena, não era grande. E por ser de menor tamanho, ela era de maior manejabilidade. Não é? Você imagina os árabes, os otomanos, não sei com quem eles foram, né? Os hispânicos, enfim, todas as tribos bárbaras que haviam na Europa, e que eram 10, muita gente não sabe e pensa que as 10 nações da Europa, as 10 eram 10 tribos que deram origem à Europa, por isso o número 10. Mas isso é um outro estudo. Eles tinham aquelas espadas curvas e tal, e alguém descobriu que no embate da batalha era muito mais eficaz você ter uma espada menor e afiada dos dois lados. Por quê? Porque a espada afiada dos dois lados, ela entrava e saía com maior facilidade.
as armaduras, por ser afiada dos dois lados, ela era um instrumento mais mortal. Por isso que Paulo usa a linguagem militar. Aliás, eu esqueci de continuar o raciocínio inicial. Paulo provavelmente serviu ao exército, porque ele era cidadão romano. E para ser cidadão romano, tinha que prestar serviço militar. Por isso Paulo usa tantas figuras militares nas suas pregações. Bem, então, queridos, vamos lá. Prosseguindo. Então você entendeu o raciocínio? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como unigênito do Pai e tal. O Verbo que criou todas as coisas, a palavra de Deus. Quando você vai ver Jesus em Apocalipse, nos primeiros capítulos de Apocalipse, você vai ver Jesus, o que saía da boca dele? Uma espada afiada de 2 gumes. Se lembra da figura que João vê em Apocalipse? Diz que os seus pés eram reluzentes como latão, seus cabelos brancos como a neve, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Então, irmãos, a palavra é Deus. Porque está escrito, não sou eu que estou inventando não. Está escrito, está escrito. E o Verbo era Deus. Então, quando você deixa que o Verbo vá criando raízes nas tuas entranhas mais íntimas, quando você deixa que a palavra vá lançando raízes dentro de você, essa palavra começa a ser uma palavra poderosíssima, não é? E aí o Verbo se fez carne, e o Verbo começa a se fazer carne em você. Por isso que Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber não tem vida, está morto espiritualmente. E aí a palavra não tem a devida eficácia, né? Mas enfim, vamos a Colossenses capítulo 3. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Diga abundantemente. Em toda a sabedoria. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse texto é muito similar ao texto de capítulo 5 de Efésios, que nós já lemos, que diz assim: não vos embriagueis com o, no qual há dissolução, mandando, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Vamos lá, irmão, puxa pela memória, que eu sei que você consegue. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha só, meu irmão, que impressionante! Você pode encher de Deus a sua vida falando. Você lembra? Eu estou passando falando disso. As conversas espirituais, né? Que pela mesma boca que você pode se encher de Deus, você pode se esvaziar de Deus. Depende do que você fala, não é? Mas pense no poder que tem a palavra. Quando você fala a palavra, ela gera uma fé no seu coração. A aplicabilidade da palavra, ela é infinita, irmãos. Ela é infinita.
As pessoas não sabem usar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus você pode aplicá-la à sua vida, como se fosse uma pomada. Você já, né, Marquinhos, já tu vende pomada lá, Marquinhos? Né? Bendita cânfora, né? Essas pomadas antigas, né, e tal. Estou com a dor aqui, vou botar uma pomada. Bem, não estou dizendo, continue comprando com Marquinhos a pomada. Mas eu digo o seguinte, você pode aplicar a palavra à sua vida. Você está passando uma crise, não fique ouvindo o YouTube, nem o filósofo, e nem o fulano ou o ciclano. Você está atravessando uma luta, você use a palavra. Você declare a palavra. Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Não é? Está enfermo? Você diz, o Senhor perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. E você profetiza, profetiza. E aí você não sente nada ao início, não se incomode. Continue profetizando. Seu filho é um problema, aí você diz, a minha família é abençoada com a bênção de Abraão. Aí chega alguém e diz, não, aquele teu filho, não é não. Meu filho é do Senhor. Entende, querido? Você profetiza. Porque, queridos, a palavra, uma vez que ela é misturada com a fé e ela sai da sua boca, ela já não é mais logos. Ela se torna rema, se torna uma palavra revelada. Essa terminologia rema, ela aparece uma vez na Bíblia, mas ela quer dizer muita coisa. Quer dizer muita coisa. Porque quando eu tomo a palavra e faço ela minha, faço dela minha, eu tomo posse e eu uso a palavra, eu profetizo, eu abro a minha boca no mundo espiritual, aquela palavra tem o mesmo poder da palavra que criou todas as coisas. Essa é a espada do Espírito. E é por isso que a espada do Espírito tem que habitar em nós abundantemente. Né? Todas as partes da armadura são essenciais e por esse motivo Efésios 6 fala da inteira armadura. Porém, as outras partes da armadura são essencialmente peças de revestimento e proteção. Mas a única arma mortal do soldado é a espada de 2 gumes. A maior parte dos crentes, ou boa parte, não sabem usar a espada. E por isso vivem na dependência espiritual alheia. Sabe, queridos, nós precisamos adquirir intimidade com a palavra a tal ponto. Tinha um rapaz, ele vinha na minha casa muitas vezes, há muitos anos atrás. Nós fazíamos culto em casa. Esse rapaz, ele tinha uma dificuldade mental e ele a primeira coisa que ele te via em qualquer lugar, ele falou, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ele falava tanto ora por mim que a gente botou o apelido dele de ora por mim. Ela veio ora por mim. Mas ora por mim fumava, ele, coitado, perturbadinho, tadinho. Mas não tinha amor pelo ora por mim, sumiu, né? O São Ligando, tantos anos atrás. Mas ele, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão. Tem pessoas que vivem a vida inteira assim, na base do ora por mim, ora por mim. Peraí, eu oro sim, mas e você ora? E
você tem aprendido a lutar, tem aprendido a usar a Bíblia, tem aprendido a declarar no mundo espiritual a palavra de Deus, para que Deus possa operar a seu favor. Porque Jesus disse o seguinte, ele diz, olha, vós já estáis limpos pela palavra. Não é o que Jesus falou para Pedro, quando Pedro quis lavar os pés dele, não queria que Jesus lavasse os pés, aí Jesus, não, lava a cabeça, aí não é Pedro aquele exagero, era 8, 80, né? Não, então já que é assim, então lava tudo, lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Aí Jesus falou, não é necessário, porque vós já estáis limpos pela palavra. Irmãos, tem pessoas que passam a semana inteira sem abrir as Escrituras. E depois querem ter fé. Eu não sei como, a receita da Bíblia diz que não dá. Diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Se você não tem um alimento, como você vai lutar? Se a palavra de Deus é um alimento, é um maná que Deus mandou do céu para te alimentar, para te fortalecer. Se você não se alimenta, não tem como vencer as batalhas, irmão. Tem batalhas que nós atravessamos, eu não vou nem citar meus exemplos para não tomar muito tempo, mas situações da minha vida que eu posso lhe garantir que eu só consegui atravessar assim, ó, agarrando a Bíblia e citando as promessas e devagarzinho. O Senhor foi me dando força e foi edificando a minha fé. Você tem que usar a Bíblia. Você tem que usar a Bíblia. Os irmãos que me conhecem sabem, eu perdi um filho que tinha 23 anos de idade. Não foi brincadeira. O menino era maneiro. Pensa num cara bacana, carismático, amoroso, com filho, obediente. Falava 5 idiomas fluentes. Estudava na faculdade de comunicação. Levou um tombo de uma escada. Eu não estou contando isso para você ficar com pena de mim, não. Nem quero usar, pelo amor de Deus. Mas é para te dar um exemplo do poder da palavra, meu irmão. Glória a Deus. E eu dizia, isso eu nunca vou conseguir enfrentar na minha vida. E no dia seguinte ao funeral, eu estava pregando a palavra de Deus sobre Romanos. E eu estava cantando uma canção em italiano que diz que eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sou que meu Redentor vive. Se eu sou que meu Redentor vive. Aí diz assim, bom, não vou cantar porque vocês não vão entender. Mas diz assim, não importa ciò que me accadrà, não importa o que me acontecer, não importa, ciò che mi succederà, perché eu sei que Ele me liberará, que Ele me libertará. E eu estava falando sobre Romanos, dizendo que tudo coopera ao bem daqueles que amam a Deus. Aí você, poxa, o pastor é durão, é frio. Não, Senhor. Chorei, mas chorei por demais. Doeu muito. Mas a palavra de Deus, o tesouro escondido, as riquezas da Bíblia, das promessas. Então a Bíblia é a carta de amor que Deus deixou escrito para você. Se você não lê, é porque você não ama Deus. Ela
consola. Bom, vamos adiante, vamos ler então Hebreus 4:12. Porque, olha só que interessante, que afirmação. A palavra de Deus é viva e eficaz. Meu Deus, ela é viva. Não é uma palavra morta. Não é papel, não é tinta, não é nada. Não é isso. A palavra, ela é viva. Olha que linda essa afirmação. E eficaz. E mais penetrante do que espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando você lê a Bíblia, ela revela para você quem você é. Ela vai fundo. Porque veja bem, essa espada, ela não é só para matar seu inimigo. A espada não é só para matar o adversário. A espada é para matar você. A espada, ela mata a sua carnalidade. Ela mata o seu homem carnal. Entendeu? Ela penetra fundo, penetra em você. Penetra em você. E ela vai fundo e ela vai trazendo as divisões. Ela vai discernindo os pensamentos. As intenções do coração vão se manifestando. 2 Timóteo 3, lá, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e eu botei aqui, olha, perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Olha a função da Bíblia aí, meu irmão. Ela vem para que você seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Ela é que prepara você para as boas obras. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje vivemos um mundo de muitas histórias, narrativas, não é? Temos que nos ater à absoluta verdade da palavra de Deus. Hoje em dia, irmãos, eu sempre gosto, eu li esse texto há alguns anos atrás, bom, já tinha lido várias vezes, mas uma vez eu parei e pensei, quando Jesus falou a Pedro e disse assim, olha, Pedro, no episódio, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, não é? Quem diz o nome? Não, fugiu a memória. Mas, bom, se eu me lembrar até o final do estudo, eu menciono, porque hoje nós vivemos, irmãos, pessoas como que têm coceira no ouvido, querendo ouvir um, querendo ouvir outro, querendo uma palavra segundo o seu próprio ego. Ou seja, as pessoas buscam uma palavra que seja segundo o que elas querem ouvir. Não é? E nós temos que ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Eu digo sempre que o dia que eu, como pastor, ou qualquer outro pastor, pregador, subiu no púlpito com a preocupação de agradar aos ouvintes, ele deixou de ser pastor e passou a ser um apresentador de auditório. É um Silvio Santos da fé.
Não é? Sim, porque é isso, irmãos. Fundamentalmente é isso. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Doa quem doer. E goste-se ou não, temos que falar a palavra como ela é, pura e verdadeira, né? Hoje nós vivemos essa questão, né? Queremos buscar, né? Tem muita humanização nas pregações. Tem muita humanização nas mensagens. Não é? Palavra de vida, lembrei. Aí, ó, tá vendo? Quem busca acha. Palavras de vida eterna. Olha que linda expressão que Jesus usou. Não foi Jesus, foi Pedro. Quando Pedro disse assim: para onde iremos nós? Não é? Para onde iremos nós? E aí ele completa dizendo o quê? Só tu tens palavra de vida. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã. Você quer ouvir palavra de vida terrena? Você quer pregação para te fazer sentir melhor? Para fazer você rir? Para fazer você... Ou você quer ir para o céu? Você tem que tomar uma decisão. Se você quer assistir show, tem muito por aí, na igreja e fora dela. Agora você quer ir para o céu, meu irmão? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Você não quer ir porque você já está lá. Entende? E Pedro diz: só tu tens palavras de vida eterna. Eu talvez nem imaginar, mas é a pura verdade. É a pura verdade, meu irmão. Você quer ouvir o coach? Você quer ouvir o psicólogo? Eles falam muito bem. Falam muito bem. Vai num centro de macumba, de mesa branca, você vai ouvir palestras, chamam de palestras. Oh, talvez você saia de lá impressionado. Sofisma. Sabe de onde vem essa palavra? Vem lá da Grécia. Os sofistas eram os que conseguiam, com a retórica, alterar o sentido verdadeiro das coisas. A Bíblia destrói sofismas, quebra fortalezas, altivezes que se levantam contra o conhecimento de Deus. É só a palavra de Deus que te leva para o céu, que te dá o poder de ser feito filho de Deus. Como diz a própria Bíblia lá em João, no capítulo 1 também. Bom, queridos, nós lemos qual versículo, Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Você não pode, meu querido, ser alguém... porque as lutas vêm, e você precisa frequentar a escola dominical, você precisa estudar a palavra, na igreja e fora da igreja. Você precisa no seu cotidiano. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos ser sinceros. Você já percebeu como a sua vida muda quando você lê a Bíblia? Já percebeu?
Quando você põe no seu coração e diz assim, olha, eu vou ler a Bíblia essa semana, todos os dias. Você se sente diferente. Porque o poder de Deus está na palavra dele. E começa a operar. Então você precisa manejar essa palavra. Você precisa usar essa palavra. Você precisa... você tem impressora em casa? Alguém tem impressora em casa aqui? Não tem em casa não. Mas no trabalho você tem? Tem, Marquinhos. Pegue a palavra. Eu tive essa ideia essa semana, eu já fiz isso no passado. Eu vou botar em tudo quanto é lugar da minha casa. Eu já guardo a palavra, eu leio a palavra, eu tenho o hábito de ler a Bíblia. Tenho o hábito, o costume de sentar, abrir a Bíblia. Ontem, Deus me deu uma palavra linda para mim, pessoalmente. Eu chorei que nem uma criança. Você me ligasse ontem, 7 horas da manhã, você não ia atender. Porque eu estava me debulhando em lágrimas. Contei até o testemunho, né, meu irmão? Uma palavra. Por quê, meu? Se você não lê, se você não busca, você não recebe. Bom. Como é que o diabo tentou Adão? Né? O diabo tentou o primeiro Adão e o segundo Adão. Como? Com a palavra. Não é verdade? Ele chegou para ela e disse, não é assim que ele te falou, que se comeres do fruto e tal. Ele usou a palavra de Deus para tentar a Eva e sucessivamente a Adão. E nós vamos ler, porque nós já conhecemos de cor e salteado, né? Quando ele vem a Jesus, como ele tenta o Senhor? Com a palavra. E como nós vimos na lição passada, lembra do gráficozinho que nós fizemos? Né? Que tudo que o diabo faz é de baixo para cima e tudo que Deus faz é de cima para baixo. Lembra disso? Né? Que o diabo ele sempre começa na carne para matar o espírito, para aniquilar sua alma. E que o movimento do Espírito Santo é diametralmente oposto. Do espírito, a alma atinge a sua vida física. Não é? Ele começa com Jesus, falando, você tem fome, olha, manda que se transforme em pães. E Jesus como responde, gente? Na palavra. Por 3 vezes, Jesus usa a palavra e diz, agora, vai embora, Satanás. E aí ele o deixou. E os anjos o serviram. Mas a palavra é um instrumento de resistência. Hebreus, lá em Hebreus nós vamos ver assim, ó, que, já estou terminando, tá, irmão? Desculpe. Está parado o relógio? Ou é normal? Ah, tá aí lá. Não, tá bom. Continua ali. Rapaz, meu celular sumiu. Como é que eu acho? Eu queria ver a hora. 20h40. Não, tem. E então, queridos, vamos lá. O que diz lá em Hebreus? Diz assim, que nós temos que manter firmes o quê? A confissão da nossa esperança. Olha só, a palavra de Deus, ela precisa ser confessada. Ela não pode ficar decorando as estantes. Ela não pode ficar na Bíblia de bolso. Bíblia de bolso não sai do bolso, né? Fica do bolso. A Bíblia não é para atuar. Para você deixar aberto no Salmo 91, olha, é para deixar minha cara. Vai na camarela. Não, meu irmão. A Bíblia é a espada de Deus.
na sua mão para você vencer. É a arma, meu irmão. Olha a armadura de Deus, capacete para proteger tua mente das mentiras, das más notícias, de tudo aquilo, né? Coraça para te proteger, o escudo da fé para você apagar os dardos inflamados do maligno, do diabo. Então você precisa do escudo para resistir. As sandálias, você lembra, com os pregos, para você firmar bem, botar a tua base lá, ninguém te derrubar, ter uma vida equilibrada, ter paz no coração, tudo isso. Mas sobretudo você tem que ter a espada, porque senão você não vai matar o seu adversário. E como é que eu posso usar a espada para matar? Sabe como, meu irmão? O inimigo, quando ele se apresenta na forma de pensamentos, na forma de dúvidas, é nesse exato momento que você tem que lançar a palavra. Que você tem que abrir a sua boca com fé e declarar o que as promessas de Deus declaram a seu respeito. E para isso você precisa conhecer, né? Amém? Amém. Isaías 55, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha só as coisas que a palavra de Deus vem fazer. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus enviou a sua palavra com um propósito, com um objetivo. O objetivo é que a sua vida seja uma vida fértil. Então, diz que é como a chuva que cai. Rega a terra, rega, faz aquilo que tem que ser feito. E quando volta, ela não volta sem antes ter cumprido o seu propósito. Hebreus 5 diz assim: porque, devendo já ser mestres, e aqui é um puxãozinho de orelha para a gente, né, irmãos? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, Deus ele espera que o tempo faça o seu percurso de conhecimento da palavra. Vamos abrir ainda em alguns poucos textos. Salmo número 1. Olha o livro, por favor. Como é que diz ali? Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, olha aí, meu irmão, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Só até aí. Essa é a promessa de Deus para você. É a promessa. Mas para que a promessa se concretize, você precisa amar a Bíblia, meditar nela, de dia, de noite, falar com Deus, orar a Bíblia. Orar a Bíblia. Você já orou a Bíblia? É muito bom. Você abre a Bíblia e se ajoelha. E você começa a ler a Bíblia ajoelhado. Eu fazia isso muito quando era novo convertido. Primeiro amor é bom, né? Mas eu ajoelhava. Eu ainda faço. Ajoelhava e lia a Bíblia. E eu estudei pouco, irmãos. Eu não tenho segundo grau completo. Academicamente eu estudei pouco. Mas a minha vida inteira eu estudei a Bíblia. Desde os meus 19 anos de idade, quando eu me converti. Eu me preparei. Eu frequentei aulas de seminário. E eu mesmo não tendo o segundo grau completo, eu fui professor de seminário. Por quê? Pela paixão, pelo amor que eu tinha à palavra. Então, queridos, aqui diz assim: prosperidade, a folha não murcha, não cai, tudo quanto fizer prosperará. O homem que ama a palavra de Deus, essa bênção se concretiza na sua vida. Vamos abrir no Salmo 119, vamos ler alguns poucos versículos ainda. Não tem tempo, eu vou ser bem breve. Vamos ler a partir do 99, a partir do versículo 99 ao 105. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele falando. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei o quê? Entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso caminhar na palavra, na luz da palavra de Deus. Amém? Bem, irmãos, teriam tantas coisas a serem ditas, na verdade, sobre isso. Tiago diz que a língua é um mundo de iniquidade. Pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Diz que como um navio é guiado por um pequeno leme, assim é a nossa vida. Não é interessante essa analogia? Diz que a língua é uma pequena fagulha que ateia fogo a uma grande floresta.
é o poder destruidor da palavra. Mas se você inverter esse processo, se você pegar lá o timão dessa nave e virar para a direita, para o lado de Deus, a sua vida vai ser guiada pela sua boca, por aquilo que você declara, por aquilo que você fala. Tinha uma outra coisa que eu veio à mente falar, mas eu esqueci, porque eu não anotei. Então, paciência, até aqui os interrupções. Queridos irmãos, eu agradeço a vocês estarem aqui, estudarem. Na verdade, tudo que eu quero é estimular você a continuar nesse caminho, estudando a Bíblia. Nós fizemos um percurso de 5 semanas. Nós estudamos aqui sobre maldições hereditárias versus a Bíblia Sagrada. Um estudo, queridos, que eu retenho de fundamental importância para o cristão. Ali está a receita do bolo. Né? Depois nós fizemos introdução ao livro de Efésios. Falamos sobre as 3 posições do cristão. Não é? Sentado, caminhando e resistindo. Concomitantemente. Temos que fazer ter essas 3 atitudes na vida. Falando sobre o que Efésios disse, né? Sobre a exortação à santidade. Lemos tantas coisas no livro de Efésios. E depois entramos na armadura de Deus. Na verdade foram 6 semanas, porque o pastor Moisés me deu de lambuja. Porque não tinha condição de fazer o estudo da semana passada e unir com esse que eu dei hoje. Não tinha a menor possibilidade. E o da semana passada ainda ficaram muitas coisas que depois eu fiquei pensando, poxa, não falei. E hoje eu vou chegar em casa e vou ficar triste. Eu já sei que eu vou chegar lá e falei, caramba, eu esqueci isso. Mas tudo bem. O importante é que guarde no seu coração. Bem, foi um percurso de 6 semanas. Não pense que não custou trabalho. Custou trabalho. Foi tempo, escrevendo, orando, pensando no que eu ia dizer. Porque por mais que a gente pregue há muitos anos, então guarde no seu coração, guarda a folhinha. Se você quiser, manda mensagem de alguma maneira. Eu mando, tenho tudo em PDF. Eu mando, né? E é isso aí. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Pode ser Glória a todos. Deus. Pastor. Aleluia! Glória a Deus. Que bênção. Quantos estão felizes? Digam amém. Amém. Glória a Deus! Mais ou menos. Quantos estão felizes? Digam amém. Amém. Pastor Alexandre. Esse amém estava mais ou menos. Como se tivesse comido e não gostado dessa palavra. Que bênção. Eu estou muito feliz por esse momento que nós estamos vivendo. Eu vou com brevidade ministrar. Quantos não cearam domingo pela manhã? Quantos? Olha, glória a Deus. Fica com a mão levantada. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que bênção. Então, está lotado aqui, né?